eu sou VK e hoje eu tô sendo recebida na casa de um dos principais jornalistas da atualidade. Ele que também é comentarista no programa Mais 90, não tem censura, fala o que tiver que ser dito, hashtag pronto falei, Ademir Quintino. Tudo bom, Obrigada VK? por me receber, viu? Imagina, satisfação. É um grande prazer. Bom, quando a gente fala Ademir Quintino, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é futebol, justamente por esse relacionamento que você tem com o esporte. E eu queria saber de você quando foi que você descobriu essa paixão e que você queria levar isso como profissão para sua vida. Eu amo futebol desde quando eu me percebi como gente, aos 4, 5 anos de idade. Né? Eu sou de uma família que morávamos eu, minha mãe, minha avó materna, que já faleceu, alguns tios maternos, e todos na residência, com exceção do meu pai, eram torcedores do Corinthians. Nossa! O padrinho também era corintiano e eles queriam que eu fosse torcedores do Corinthians. Mas aí meus tios fizeram a besteira de me levar um jogo na Vila Belmiro, em 78, tinha 5 anos de idade, eu nasci em 73, estou com 46 anos, pelo Campeonato Paulista de 77, que terminou em 78, acho que foi isso, não me recordo exatamente. E o Santos perdeu para a Ponte Preta e a Ponte foi fazer a final com o Corinthians. Acho que foi em 77, eu tinha 4. E você se apaixonou pelo Santos mesmo tendo Não, eu vi perdido? aquelas bandeiras, aquela torcida, eu nunca tinha visto aqui, só via jogo pela televisão, me apaixonei. Eu gostei do estilo de jogo do Santos. E me apaixonei, falei para meus tios, não vou torcer pro Corinthians não, passei a ser o primeiro santista da família. E aquilo foi crescendo, e eu tinha um tio-avô que morava comigo, falecido tio Agenor, que era corintiano fanático, acendia a vela no quarto. Todo dia eu aprendi a ouvir o Clube Esportivo, graças a ele. Todo dia às 6 horas ele trabalhava na Alba Química, uma empresa que não existe mais aqui em Cubatão, no Polo Petroquímico de Cubatão. E chegava por volta de 17h30, ligava no Globo Esportivo e eu comecei a criar gosto. E ele comprava todo dia um jornal que era azul, eu não me recordo o nome agora, que era era uma espécie de lance da época, só de esporte. E eu estava aprendendo a ler e escrever e comecei a criar aquele hábito. Infelizmente meu tio faleceu em 81, eu estava com 8 anos, mas o gosto já estava. E meu sonho era ser jogador de futebol. Passei em alguns clubes por categorias de base. Passou no São Paulo, né? Passei, exatamente assim, passei. Na Portuguesa Santista, no Jabaquara. Tentou no Santos também, né? Tentei, mas nunca foi aprovado, nunca joguei pelo Santos. Meu time do coração, vou morrer com essa frustração, nunca joguei pelo Santos. E chegou um momento que eu tive que decidir em continuar tentando a minha carreira, isso foi em 91, estava com 18, ou 91, acho que ainda foi um pouco mais, que é 92, não me recordo exato, começo dos anos 90. E ajudar a família em casa, porque eu não sou de uma família abastada. Meu pai chegou até, nos anos 80, a ter um ótimo cargo em uma grande companhia, mas depois acabou, em razão do falecimento do dono, ele acabou se suicidando e acabou tendo que se desligar da empresa, que trabalhava com indústrias químicas e acabou perdendo alguns trabalhos. E logo em seguida houve a separação da minha mãe e do meu pai, então a situação financeiramente em casa caiu substancialmente. E em razão disso, eu fui tentar a sorte no futebol. E aos 18, não em razão disso, mas pelo meu desejo, aos 18 anos eu tinha que escolher. Ou ajudar a família em casa, não passávamos fome. Mas era uma vida bem regrada, não tinha condições de todo final de semana estar saindo, de ter um carro à disposição, não tinha nem telefone fixo em casa, que naquela época era para coisa de rico, né? Vendia até aquelas ações. E aí eu decidi fazer engenharia. Fui fazer engenharia. Estudei 2 anos aqui na Universidade de Santa Cecília dos Bandeirantes, hoje sou Unisanta, né? Que era um desejo de um sonho do meu pai. Meu pai vendia abacaxi quando era criança. Depois se formou em comércio exterior. Mas o sonho do meu pai era ser engenheiro. E eu percebi que não era o sonho do meu pai, mas não era o meu. E eu já tinha desistido de jogar futebol, né? Estava trabalhando na área da Cosipa como conferente, depois fui trabalhar no Correio. E quando uma vez me chamaram para ir comentar um jogo de futebol, um programa de música nas rádios comunitárias FM, que estava começando a surgir. Aí chegou lá no meio de uma música, pediram para mim comentar sobre futebol. E eu fiz uns 2, 3 comentários. O dono da emissora gostou e falou, cara, esse cara leva jeito. Nós vamos criar um programa aí na FM comunitária para ele. Criou um programa na FM. Na mesma cidade, um cara, paralelamente a isso, que era comunicador aqui em Santos, Claudinho Barazão, me convidou para fazer um boletim numa outra emissora. E aí eu vi que
E eu levava jeito mesmo, isso já estávamos em 97. E aí, como eu já gostava de rádio, eu fui aqui na Rádio Cacique de Santos, Cacique Jovem Pan na época, era M. E eu fui falar, vamos fazer uma parceria para vocês falar na FM minha, eu transmito o jogo de vocês e tal. Cara, vamos fazer sim, porque o cara era interessante, ele divulgava os anunciantes dele. Ia ter mais um dial, apesar de limitado, para passar a equipe dele. E para mim era interessante que ele falou, você vem aqui e fala 2, 3 minutos antes do jogo. E eu sabia que aqueles 2, 3 minutos para mim eram os 2, 3 minutos da minha vida. Eu falei que eu tenho que falar bem, ser seguro, não falar besteira, para tentar me destacar. Na segunda vez que eu fui lá falar, o comentarista da emissora, o Aníbal Gomes, um cara de nome aqui em Santos, trabalhou 40 ou 50 anos na rádio, num tempo que o Santos era imbatível, nos anos 60, falou, ó, esse moleque leva jeito. Por que você não contrata ele? A princípio não me contrataram. Aí teve um dia que faltou um locutor lá, faltou um locutor. Eles tinham 2, e eu acho que o Odinei Ribeiro, que está na Sport TV, foi para a Rádio Cultura. Foi isso. E eles tinham o Pedro Macedo e o Odinei. Precisavam narrar um jogo do Santos da Portuguesa Santista. Precisava de um locutor para o jogo da Portuguesa. Era o Odinei quem fazia. Aí o que eles fizeram? Pegaram o repórter que fazia a Portuguesa para narrar. E faltava um repórter para fazer o jogo da Portuguesa. Aí o Aníbal, novamente, esse anjo que apareceu na minha vida, falou o seguinte: ó, foi um menino para trabalhar. E foi minha chance. Em 97 eu fiz o jogo Ituano e Portuguesa Santista. Primeira vez que a bola saiu. Por mais que a gente ouça, não é a mesma coisa. O locutor é o Washington Luiz, que virou narrador. Ademir Quintino, o detalhe do lance. Rapaz, me deu um branco. Tá de gaguejar. Mas daí a coisa fluiu. No mesmo ano eu já fazia o segundo repórter nos Jogos do Santos. Paulo Alberto fazia o Santos, eu fazia os adversários. E eu comecei no rádio. E aí eu resolvi fazer a vestibular na faculdade, na Unisantos, em 97 mesmo. 96 para 97. E paralelamente eu trabalhava em rádio e atuava e fazia a faculdade. Me formei em 2000. Jornalismo. Em jornalismo. Mas eu comecei como radialista. Eu tô com 22 anos de crônica. E o jornalismo ele foi uma forma de se manter perto dos campos, já que não deu certo como Exatamente jogador. Isso, exatamente. Foi uma forma que eu encontrei, foi uma fuga de diminuir minha frustração de não ter sido jogador, né? Como eu adorava muito, hoje nem tanto, sabe? Mas eu era daquele que assistia jogo de Desafio ao Galo, Várzea, Copa Kaiser, era alucinado, tanto que eu não tinha namorada nessa época, porque elas não aguentavam, cara. Não tem como. Não é namorada que ia aguentar, cara, era doente mental, cara. Amor ao Santos acima de tudo. Nessa época não era só o Santos, era a oportunidade de eu entrar no mercado, né? Isso é verdade. Tanto que eu me recordo que eu comecei na Rádio Cacique fazendo jogos, mas não tinha time para mim falar durante um boletim diário. Então o que eu fazia? Eu dava a escala de arbitragem, falava de futebol internacional, eu tive que aprender coisas que eu fazia no cotidiano pelo prazer, mas me aprofundar mais, né? Mas isso foi bom, porque me deu uma retaguarda bastante grande. E eu fiquei só em rádio durante quase 10 anos, até 2007. Eu já estava trabalhando em rádio de São Paulo, eu trabalhei em rádio de Santos de 97 a 2006. Em 2006, durante o Campeonato Paulista, que o Santos foi campeão, eu recebi um convite do Olivério Júnior, que foi assessor do Corinthians, aqui de Santos também, trabalhou na Rede Bandeirantes. Hoje ele tem uma assessoria de imprensa chamada Tudo Comunicação, para fazer parte da nova equipe da Rádio Capital, que tinha o Fiore Giliotti, grande nome do rádio, expoente do rádio, Doni Vieira, outro cara famoso, Reinaldo Costa, e o time do Show de Rádio, que hoje os meninos novos não conhecem, mas na minha época eles participavam das transmissões da TV Bandeirantes de futebol profissional e eram muito conhecidos. E eu fui para lá. E aí me causou indignação, porque falavam-se do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. O boletim é das 18 às 19 diariamente. E na hora que fui a falar do Santos, era 2, 3 minutos. Sempre foi. O Santos sempre foi um patinho feio da mídia, né? E por razões até óbvias. É o único time fora da capital. Eu creio que nos anos 60 devia ter muito despeito do pessoal paulistano, porque o Santos é daqui e ganha título lá. E cresceu assim, e as emissoras de TV são todas paulistanas para trazer gente para cá, para a redação. É mais difícil, ainda mais numa recessão como hoje, e aquilo me causou indignação, não é possível.
E o Reinaldo Costa, que era o apresentador, falava assim: Ademir Quintino, vamos às informações do Santos. No pique que você já sabe que você tem que falar rápido. E aquilo me causou indignação, eu comecei a escrever. A princípio para a newsletter do Santos, que era feita pelo tal presidente do Santos, José Carlos Pérez. Depois eu fui convidado para escrever no site Papo de Bola, do Edu César, um gaúcho. E depois eu fui convidado para escrever no blog Santista Roxo. Eu saí do blog Santista Roxo e criei meu blog. E em 2008 eu criei meu blog com o meu nome. E já estamos há 11 anos aí. Fazer 11 anos agora em novembro de 2019. Mas entrando nesse quesito aí da torcida, você já está mais de 21 anos trabalhando para o Santos, né? Como jornalista. 22, né? E aí você é um dos caras mais queridos pela torcida. Como que você define sua relação? Porque eu sempre vejo que você responde pessoal. Como que você define a relação que você tem com a torcida? Vê cá, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? O fato de eu ter assumido a minha santidade foi um ato, acho que corajoso, perigoso, e me trouxe algumas coisas boas. Por exemplo, a identificação do torcedor do Santos. Ele sabe que em mim ele tem um autêntico santista, é um cara que vai brigar, se fala mal, dentro da responsabilidade. Eu nunca vou me prostituir e jamais vou deixar a minha paixão sobressair a razão, porque minha profissão traz o meu pão de cada dia para minha casa. Se eu pago o condomínio desse apartamento onde eu vivo, se eu pago o estudo do meu filho, se eu ponho a comida dentro de casa, se eu pago as minhas contas, é graças à minha profissão. Então eu não posso ser leviano e, por causa da minha paixão, falar que o Santos é o melhor, que o Santos é maravilhoso. Eu vou falar que o Santos é melhor, se for o melhor. Se não for, eu vou dizer. E eu acho que eu criei a empatia das outras torcidas porque eles identificaram em mim um cara verdadeiro. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não sei se eu estou sendo prolixo, você deve estar sendo. Mas é que eu quero dar detalhes, né? Para enriquecer o teu material. O fato de eu ter dito que era santista durante muito tempo e ainda até hoje, eu dou algumas notícias exclusivas e que elas se confirmam. Eu não sou de dar balão para ganhar clique no site. Por exemplo, Borja está chegando no Santos. O Santos nunca procurou Borja. Isso que me falou, falei, tô dando nomes, hein? Eu gosto de fazer assim porque você prova, né? Você mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Mostra o pau, mostra a cobra morta. O Alexandre Matos me falou que o presidente do Santos nunca conversou sobre o Borja. O presidente do Santos nunca procurou. Uma vez sondou se o Palmeiras pagaria sondar uma coisa, procurar, ter interesse em outra. Então no meu site você não vai ver uma notícia dessa. E às vezes eu sei que o Santos consultou A, B ou C, ou o empresário ofereceu A, B ou C, eu não publico. Por quê? Porque eu aprendi com o tempo que se aquela matéria não for concretizada, vai ficar uma impressão de que eu sou um cara não confiável. Perde um pouco da credibilidade. Exatamente. Né? Se tem uma coisa que eu zelo muito, é pela minha credibilidade. Todo jornalista tem que zelar. De vez em quando eu dou umas escorregadas, inclusive na minha vida pessoal, exponho algumas coisas, e eu tenho me policiado cada vez mais. Porque eu cheguei num patamar, não sou a nível de Galvão Bueno, de caras consagrados da Globo, que é a principal emissora de TV do país, mas eu ando em Santos, ando em São Paulo, no interior, é comum as pessoas me parando para tirar fotografia, para pedir um autógrafo, para perguntar sobre... Então eu tenho que cuidar não só do Ademir pessoa física, mas do Ademir pessoa pública. Então a coisa cresceu, eu gosto muito, e o fato da torcida do Santos gostar de mim, eu acho que são por essas duas razões. Primeiro, pelo fato de assumir a torcida pelo clube, por ser um defensor do clube na TV brasileira, onde a grande maioria da mídia é corintiana e flamenguista e não assume publicamente, e principalmente por isso eles encontrarem um cara verdadeiro, um cara que quando tem que se emocionar vai se emocionar, um cara que se tiver que criticar vai criticar, e um cara que se tiver que elogiar vai elogiar. E mesmo com o profissionalismo acima de tudo, sabe separar o profissionalismo da paixão. Falei muito? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o dia 9 de outubro de 2014. Foi sua 1000ª transmissão pelo Santos, você foi homenageado, se emocionou. Como que foi? Esse é um dia que eu inesquecível na minha vida. Eu já fui mais emotivo, né? Mas eu teve um tempo que eu achei que eu era mais durão e fazia tempo que eu não lembrava dessa data e tá acontecendo algumas coisas na minha vida que a gente acaba até se emocionando. Isso ninguém vai tirar de mim, cara. Isso ninguém vai tirar de mim. Eu acho que foi um marco, né, cara? Eu fiquei transmitindo para 2000 jogos de 97 a 2014, são 18 anos, né, cara? 18 anos. Nem meu filho tem essa idade. Foram 18 anos dia e noite tomando chuva, viajando para tudo quanto é lugar desse mundo
Eu acompanhei Santos em Libertadores. Minha primeira viagem internacional foi em 98, na Copa Comebol, quando o Santos ganhou lá em Rosário. Eu achei que nunca mais ia ver minha família, porque estava dando tiro. E apesar de a gente ver pela televisão, quando é com a gente, é diferente, é surreal. E eu era um jovem, estava com 22 para 23 anos. Eu lembrei de tudo que eu passei. Não é tão longe assim. Para mim, em 2007, eu fui fazer um jogo da Libertadores Santos e Grêmio. Só não vou falar emissora porque acho que é antiético. Eu só tinha o dinheiro da passagem. Eu não tinha dinheiro para comer. Eu não tinha dinheiro para dormir. Acabou o jogo, eu peguei um táxi, que era o único dinheiro que eu tinha, para o aeroporto, porque eu sabe, Porto Alegre, era a primeira vez que eu tinha ido para Porto Alegre. E acho que nem sei se tinha ônibus para mim voltar para o aeroporto. Eu fiquei no aeroporto esperando o ônibus, esperando o avião de manhã, não tinha teto. Eu já dormi em cima de papelão, pela profissão. Já dormi no aeroporto. Trabalhei em muitas áreas que não eram grandes. E aí chegar nessa data aí, cara, você vê tudo isso. E o detalhe principal dessa data, eu estava vindo na cirurgia. Não sei se dá para você pegar aqui, ó. Pode pegar aqui, não tem problema não que eu estou te dizendo. Aqui eu tenho uma cirurgia de canto póstero lateral. Aqui foi tendão da patela. Aqui cruzado anterior, cruzado posterior. Aqui foi uma contusão que eu tive no tempo que eu jogava bola, mas também teve que pegar o semitendinho para colocar um enxerto aqui. No dia que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que tá no Flamengo, fez seu primeiro gol na carreira, eu tinha uma bis, eu tinha ido de moto para Cajamar e no caminho furou o pneu da moto e eu caí, não aconteceu absolutamente nada. Mas eu queria voltar para fazer o jogo do Santos, sempre o Santos na minha vida, né? E nessa volta eu parei numa borracharia, ele trocou o pneu, eu não percebi, o cara colocou ele não tinha uma câmera do tamanho da minha roda, ele colocou uma câmera maior, dobrou. O que aconteceu? Quando eu estava no rodanel, esquentou, eu caí de novo. Quando eu caí, eu tive que fazer 4 cirurgias, foram 2 anos, em 2013 e 2014, de pura recuperação. Eu não podia fazer todas as cirurgias juntos, o doutor Thiago Ribeiro, que foi um anjo que apareceu na minha vida. E calhou que nesse jogo, contra o Bahia, aqui no dia 9 de outubro, eu estava voltando de uma cirurgia. Tanto se você pegar as imagens, eu estava de muleta. Foi minha mãe assistir o jogo, minha esposa, meu filho. E a minha maior felicidade foi ter recebido essa homenagem em vida e do lado do meu filho, né? Eu tenho um único filho, meu filho para mim é tudo, né? É o bem mais precioso que eu tenho, é tudo para mim e receber aquilo do lado dele, porque a federação não ia deixar ele entrar. Aí o Fernando Montanha, que era gerente de marketing do Santos na época, conseguiu a autorização junto à Federação Paulista. Então esse dia, isso aí ninguém vai tirar de mim. E se eu tenho a frustração de nunca ter sido jogador, o fato de eu ter recebido essa homenagem em vida, em 2014, ninguém vai tirar. Foi 1-0 pro Santos, gol do Leandro Damião. Esse dia eu jamais vou esquecer. O Santos me deu uma placa. Eu fui aplaudido pela torcida do Santos, né? Tinha acho que 9.000 pessoas na fila. E, rapaz, é uma emoção inenarrável. E na hora eu não me dei conta, cara. Até me dei, eu agradeci, mas a gente só vai se dar conta depois, né? Então é que passa, caramba, 1000 jogos, a torcida me aplaudindo. Eu me senti o cara mais feliz desse mundo, porque eu nunca imaginei passar por tal situação. E do clube que eu amo, né, cara? Eu não pedi nada. Não. E hoje, você, depois de ter passado por tudo isso, né? Sempre no começo a gente sempre tem dificuldade, né? Mas hoje você chegou onde chegou, tá lá no Mais 90, que é um dos programas mais benquistos pela galera, principalmente pela torcida do Santos. E até por rivais também, todo mundo gosta de você. Eu acho que eu queria um equilíbrio, sabe? Quando eu escrevia no blog, eu atacava muitos rivais. Eu tirava sarro. Eu tinha uma frase que muitos santos das redes sociais usavam. O Corinthians... O Santos às vezes me decepciona, o Corinthians jamais. Eu não botava Corinthians, eu botava SCCP para não falar Corinthians. Eu, antes de ir para televisão, não falava o nome Corinthians. Era um clichê. Mas, cara, eu não posso. As mudanças têm que acontecer, eu tenho que evoluir. Eu não posso. Eu não tô falando só porque eu nunca imaginei que ia fazer tanto sucesso. Eu imaginava que eu ia falar para a cidade de Santos, sabe? Para a torcida do Santos. Mas a coisa cresceu, eu tive que fazer adaptações. E os ataques que eu fazia. Por exemplo, eu me lembro uma com o Fábio Sormani, que trabalha na Fox, me chamou a atenção, ele não faz isso. Eu falava assim, em vez de falar SCCP, eu falava assim, o time da Marginal sem número. Era uma linguagem subliminar. Porque o Parque São Jorge não tinha Itaquera, fica na Marginal do Tietê, sem número. Mas na verdade eu estava dando uma cutucada para dizer que o time da Marginal era, os corintianos eram marginais, né?
deixava no ar. O seu mãe falou, não faz isso, cara, você tá crescendo. E aí quando eu ganhei esses prêmios aí que você citou, comecei na Fox. Foi minhas primeiras oportunidades da TV foram na Fox. Nunca trabalhei na Fox, mas foram minhas primeiras. Comecei quase toda semana como convidado. Eu não ganhava nada, não ganhava cachê, pagava minha passagem, mas quando me chamavam, uma alegria, cara, porque era a minha oportunidade de aparecer pro Brasil. De fazer o que gosta também, né? Também, mas eu ia. Eu investi em mim, né? E graças a Deus, ainda não tá no patamar que eu desejo, mas a coisa cresceu muito, né? Graças a Deus, eu espero que cresça mais ainda e eu não estou satisfeito, não. Eu quero crescer mais ainda. O cara que está satisfeito, acho que tem que morrer, não. Eu quero conquistar sempre mais. E no Mais 90, eu vejo que vocês têm uma relação ali bem legal durante o programa. De vez em quando sai umas faíscas, umas briguinhas. Inclusive, minha mãe até brinca falando, começou o Treta News, vamos lá. E aí, como que é a sua relação com seus colegas lá de trabalho? Vocês têm aquele amigo que você fala, esse aqui é meu amigo de verdade, eu vou levar pra vida? Tem, mas não falo mais 90. Por exemplo, meu principal amigo lá na emissora é o André Henning. É o cara que a gente tem uma relação fora da câmera ligada, né? Por exemplo, agora no carnaval, a gente esteve em Maresia juntos. Ele ficou no hotel, eu fiquei no outro, mas a gente se encontrava na praia, ele, meu filho, minha esposa. Meu filho não, porque ele estava treinando, né? É o cara que eu mais... E eu conheci lá também. Eu falava com ele, mas assim... A gente se encontrava nos estádios da vida, né? A classe da crônica esportiva, apesar de ter crescido, é um número limitado, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas eu não tinha essa empatia com ele. E quando eu fui para Mais 90, eu fui com o mesmo intuito que eu cresci no blog, de ser aquele cara da informação. O cara que dá exclusiva. Mas eu tenho muita fonte aqui no Santos. Nos outros clubes eu tenho de pessoas que passaram no Santos. Eu não tenho tanta entrada, porque eu trabalhei pouco nos outros clubes, né? Trabalhei para a Rádio Capital durante alguns meses apenas. Eu comecei no Mais 90 naquele padrãozinho básico, né? O Santos vai jogar hoje com Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Felipe Jonathan. Eu não era esse personagem que eu criei hoje. E eu me recordo que naquele ano de 2017, que eu comecei no Mais 90, no dia 27 de janeiro. No Mais 90 não, comecei na Sport, era dia 27 de janeiro de 2017, comentando Santos e Kenitra. E eu dei uma sorte danada aquele dia, confesso. Estávamos eu e o Mauro Betti, e eu achei bacana do Mazei. Mas ele é meu chefe, ele me botou para comentar o jogo. Primeiro, loucura, rapaz. Primeiro vez do cara na televisão como contratado, me botou no jogo. Eu fui com uma felicidade ímpar. O André Henning, que estava na região, perguntou do Rodrigão. Eu falei, o Rodrigão não funciona entre os zagueiros. Se você pedir para ele fazer um toque curto, sair da área, não funciona, não. Funciona fora da área. Pedir para ele fazer um passe, fazer o pivô, a parede, não é dele. Ele vai funcionar dentro da área no jogo aéreo. Se a bola chega na cabeça dele, ele vai fazer um estrago. Agora, o Santos é um time de toque de bola. Agora, se os alas avançarem e a bola chegar no jogo aéreo, eu tenho convicção de que ele vai fazer um bom jogo. Rapaz, eu acabei de falar isso, a bola foi acho que no Daniel Guedes. Ele cruzou o Rodrigão, pinga, de cabeça. Foi uma coincidência, foi sorte. E sorte, para mim, como diz o Milton Neves, é o encontro da oportunidade com a capacidade. Eu tinha a oportunidade e fui feliz na análise que eu fiz. E foi o primeiro jogo que eu fiz lá no Esporte Interativo. Eu fui pro programa, mas eu fui contratado como avulso. Não ia todos os Mais 90. Eu sempre assim, travadinho. O Santos perdeu todos os clássicos daquele ano, clássicos regionais. E o Santos foi eliminado pela Ponte Preta. E o Alex Miller, que eu tenho muita empatia e muita sintonia com ele também, esse eu já conhecia de raios elétricos descarregados no campo de futebol que a gente tomou junto. O Alex Miller perguntava, Demil, palpite para Santos e Corinthians. E eu já tinha assumido o tratamento. Amanhã vai ser a redenção do Santos. O Santos vai ganhar, vai acabar com o Corinthians de Itaquera, vai ser 2-0. Eu chegava na segunda-feira, eles me chamavam para tirar sarro. Botava uma musiquinha de 5. Musiquinha de triste, sempre tem. E a minha cara aqui falando que ia ser quanto, e mantendo o gol do jogo, o gol de queijo. Todo mundo do Corinthians e todo mundo tirando sarro de mim. E eu passei um semestre sendo avacalhado, achincalhado, como o cara pé gelado e de palpites errados. Mas o Santos ia ganhar um clássico. E naquele mesmo ano começou o Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou do Palmeiras aqui, na Vila Belmiro, com 1-0, o gol de Kaique. E eles me chamaram para ir. Eu falei, hoje é meu dia. E eu estava insatisfeito, porque eu estava sendo chamado 1 ou 2 vezes por semana só. E o programa era diário. E eu queria mais, porque eu achava que eu tinha conteúdo, que eu estava crescendo. Mas eu ainda não era o personagem. Aquele dia, você perguntou se era explosivo, aquele dia eu fui. Deixei todo mundo falar.
Não chegou a minha vez? Vocês já falaram? Já, agora é minha vez. Tia Leila é a patrocinadora preferida. Eu não quero saber se o Santos foi ajudado, se a arbitragem prejudicou. Contrata advogado, manda lá para a CBF, passa o feriado lá e depois vai reclamar lá na CONAF, né? A Confederação dos Árbitros. O Santos ganhou do Real Madrid das Américas. E quer saber? Chupa, chupa e chupa. E aí surgiu o hashtag pronto falei. Hashtag pronto falei. E se quiser me mandar embora, pode mandar embora que eu não tô nem aí. Quando voltou para o ninguém esperava a reação, nem eu. Foi um negócio assim intuitivo. Mas sabe quando eu falei? Posso falar palavrão? Pode. Sabe quando tu tá puto? Tu tá muito P, 3 pontinhos? Se F, se ferre, né? Não era isso que eu ia falar, não. Mas tudo bem. E eu tava nesse clima. Acabou o programa, eu falei, tô na rua. Tô na rua. Eu fiquei desesperada. O André Henrique falou, vem aqui. Me chamou no telefone. Cara, a pegada é essa aí. E o hashtag Pronto Falei também tem uma história como ele foi criado. O Pronto Falei já existia, né? Esse jogo foi numa quarta, o Santos ganhou e o programa na quinta, que eu falei hashtag Pronto Falei. Eu só acrescentei o hashtag. O Pronto Falei que foi criado o seguinte, eu tava numa piscina igual essa aqui do meu prédio, com a minha esposa e um casal de amigos meu e mais uns outros amigos. E essa amiga nossa, minha esposa, ela não entrava na piscina. E eu falava assim, Fátima, vou até falar o nome dela, entra na piscina, Fátima. Entra na piscina. Entra na piscina. E a Fátima desconversando. Eu falei, Fátima, dá um sol pra cada um, entra. Aí ela soltou assim, eu tô menstruada, pronto, falei. Eu não sei, foi inconsciente, eu fiquei com isso na mente. E no dia que eu dei esse desabafo aí do gol do Kaique, que o Santos ganhou, eu meti o hashtag. E todo mundo na rede social ficou hashtag pronto, falei. Eu falei, eu vou criar como meu jargão. E peguei isso pra mim. Então eu acho que eu consegui encontrar o equilíbrio entre ser verdadeiro, não omitir a minha santidade e respeitar a grandeza dos outros clubes também. E você fala o que tem que ser dito, né? Você não tem essa de, não vou falar, você precisa meter o pau, mete o pau mesmo. Fala que você já tomou um puxão de orelha lá na TV. Não no ar, já tomei assim, por exemplo. Fui dar entrevista pra alguém e falei algo da TV que eu não devia ter falado. Isso já e merecia até ter sido mandado embora. Foram generosos comigo. Eu não tive dolo, mas tive culpa, porque eu sou responsável pelos meus atos, né? Não medi as consequências. Isso já. Eu sou assim, eu sou intenso, cara. Eu não tenho 40. Eu sou 880. Quando eu gosto muito, e quando eu não gosto. Por exemplo, eu odeio berinjela, eu não gosto. Eu adoro ver jogos do Santos, eu amo. Mas eu sou assim intenso, cara, então... Se tiver que meter o pau, cara, eu vou meter. Hoje menos, assim, tem coisa que eu sei que eu não posso falar, porque eu vou comprometer pessoas, eu freio, mas é difícil pra mim. Não sei se é diferente não, eu sou o cara mais verdadeiro que tem aqui na crônica. Se tiver que falar que o cara é bom, eu vou falar. Eu vou até exagerar nos adjetivos, mas se eu tiver que criticar, eu vou criticar se o cara estiver do meu lado aqui. O Lugano uma vez estava do meu lado. Eu falei que era um líder, que era isso, que ele fez. Mas eu achava tecnicamente ele fraco. Falei no gosto dele. E hoje tá aí com o Andrei também, né? Que é o craque da família, o xodó do pai. O craque da família, com certeza. Ele jogava mais do que eu jogava. O Andrei tá jogando no Sub-17 do Santos isso, hoje, né? Exato. E é o maior xodózão, que eu sempre acompanho lá. Cara, eu tenho que dar uma diminuída nisso aí. Eu não tô só sendo pai coruja, ele tem talento. Esse ensino ele tá bem demais. E aí eu achei que por bem eu evitar de ficar blindando o moleque. Eu sei que ele vai ser cobrado pelo fato de ser filho do Ademir Quintino. Como sei também que se ele começar a fazer gol, as coisas vão ser mais fáceis para ele pelo fato de ser o filho do Ademir Quintino. E esse ano eu tenho colocado vídeo, tenho colocado flyer de jogo. Esse ano eu tenho falado bastante dele. Um cara esforçado e que tem talento. Você acha que vai dar jogador, apesar de ser suspeito? Acho. Ele tem chance de ser um grande jogador esse ano, tá titulado sub-17, tem feito bons jogos, tem feito gols. Né? Ele ainda precisa se acostumar um pouco mais. Ele precisa criar gosto de fazer gol. Ele dá muita assistência. Gols ele não tem uma grande quantidade de gols. Cobranças são maiores, então ele tem algumas coisas ainda para amadurecer, mas eu acho que ele tem condições de ser um grande jogador de clube grande, não só no Brasil, como no exterior também. Só para finalizar, seu Ademir, você se sente realizado até aqui ou ainda falta alguma coisa? Como pai, como cronista? Como pessoa? Falta. E me falta sim, eu quero crescer na carreira de cronista, mas o meu maior sonho hoje, é ser jogador de futebol, eu não fui. Disputei jogos regionais, disputei Copa São Paulo, perdi pênalti em Copa São Paulo.
queria ser jogador profissional, né? A primeira vez que eu entrei no Morumbi, sentei num banco de reserva de time profissional, que pra mim, também não vou esquecer minha família na arquibancada. Não entrei no jogo, mas não era pra ser. Eu acho que não acontece nada e deu com queira. Hoje meu grande sonho é ver o meu filho primeiro feliz. Se ele for jogador de futebol, ele vai reparar as frustrações de várias gerações da família. Meu pai tentou ser, meu tio tentou ser, eu tentei ser e nós não fomos competentes. Se ele for, eu vou ser o cara mais feliz desse planeta. Eu já sou. Porque quando eu tô vendo ele jogar, esquece até a crônica. Cara, naquela hora ali eu esqueço dos problemas, eu desligo o celular. Tô concentrado só no jogo dele. Naqueles 90 minutos que o Andrei tem em campo, ou nos 45 se ele for substituído, eu sou o cara mais feliz desse planeta. Eu jogo com ele, eu corro com ele na ponta, eu tô vibrando positivamente com as minhas energias para ele chutar certo, para ele dar o cruzamento correto. Mas para mim ser feliz, eu acho que falta isso. Eu sou um cara realizado assim, em casa. Agora, eu seria o cara mais feliz desse mundo. Um dia ter os meus netos também, né? Porque meu filho já está praticamente criado, né? E ver o filho do meu filho, acho que vai ser uma sensação inenarrável, como foi o dia que eu vi ele também. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Obrigada. Esse foi Ademir Quintino, jornalista esportivo. Hashtag pronto, falei. Hashtag pronto, falei.